Olá, meus queridos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. E hoje nós vamos estudar, dando sequência ao livro de Mateus, capítulo 7, ainda no Sermão do Monte. Hoje nós vamos aprender com Jesus sobre qual caminho seguir. Aqui ele vai apresentar em dois versículos, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus vai apresentar os dois versículos que nós vamos estudar hoje. Aqui, Cristo vai nos apresentar dois caminhos. E ele detalha esses dois caminhos. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus Cristo diz assim, Mateus 7, versículo 13 e 14. Se você puder, acompanhe a sua Bíblia. Para não achar que eu estou pregando coisas de minhas ideias, é que eu estou usando unicamente a palavra de Deus. Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos aqui conversar um pouco sobre esse versículo. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Ele diz aqui, no versículo 13, ele aconselha, ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então Cristo aqui está muito claro em suas palavras. Ele está dizendo para mim e para você, entrem pela porta estreita, porque a larga é a da perdição. A larga é a da perdição. Eu tenho falado em minhas pregações, em meus vídeos, que o povo de Deus sempre foi minoria. O verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro seguidor de Deus, aquele que é obediente a Deus, ele sempre foi minoria. Os rebeldes, os desobedientes, sempre foi a maioria, em toda a história da humanidade. Só teve dois momentos em que o povo de Deus ali estava em maioria. Foi quando ele criou o casal, que era só o casal, então ali eles andavam com Deus, até eles caírem. E quando Noé desceu da arca, após o dilúvio. Ali a família de Noé, toda estava ali do lado de Deus. Esses foram os únicos dois momentos. Tirando esses dois momentos, sempre os perdidos, os desobedientes estiveram em maioria. E o verdadeiro seguidor de Deus, o verdadeiro adorador, ele sempre foi minoria. E vai ser assim até o final da história da humanidade, aqui nessa terra. Aí alguns dizem assim, que eu prego contra o evangelho. Não. Aí esses mesmos dizem assim, esses mesmos grupos de pessoas que dizem que eu prego contra o evangelho, quando eu falo que os salvos vão ser minoria, eles dizem assim, mas Jesus veio morrer por todos. Sim, a Bíblia ela é muito clara sobre isso, que Cristo, ele veio, deu a sua vida, passou o que passou, toda a humilhação, se tornando um ser humano, e ele deu a vida por todos os pecadores. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas o próprio Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 14, ele diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quando nosso Salvador deu a sua vida por cada um de nós, ali ele chamou a todos. Ele chamou a todos a salvação. Mas ele mesmo diz, no versículo 22 do capítulo, no versículo 14 do capítulo 22 de Mateus, ele mesmo diz, palavra de Cristo, não sou eu aqui que estou inventando, ele mesmo diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Por que poucos são os escolhidos? Porque o ser humano não quer salvação. A maioria não quer salvação. Eles ouvem falar de Jesus, eles ouvem o evangelho, alguém prega para eles,
mas eles querem seguir a Cristo do jeito deles. E esse grupo de pessoas que eu estou citando aqui, que não querem salvação, alguns dentro das que estão frequentando a igreja hoje, ele acham que eu estou falando só com o povo que está fora de igreja. Não. Não, tem muitos dentro da igreja hoje que estão perdidos dentro da igreja. Porque alguém falou para ele se enganou não sei com quem, com a pregação de quem. Alguém falou para ele, pregou para ele que só ele frequentar todos os cultos, devolver dízimo, ofertar. Às vezes, pessoas que estão lá pregando, pessoas que estão cantando, louvando a Deus lá dentro da igreja. Às vezes a pessoa acha que está salvo. Mas se essa pessoa não tiver uma vida de obediência no seu dia a dia, na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, no trabalho, por onde ele andar, se ele não tiver uma vida de obediência a Deus, não estiver seguindo a Deus corretamente, ele está perdido. Ele pode cantar na igreja, pode pregar, pode frequentar todos os cultos, pode devolver dízimo, pode ofertar milhões. Mas se ele não tem uma vida no dia a dia de obediência a Deus, ele está perdido. Eu tenho que falar isso para você. Eu tenho que falar isso que você não vai ouvir em muitas igrejas. Volto a dizer, muitos pregadores e líderes de igreja. Eu estou pregando para você aqui, você pode achar, quem não me conhece, pode achar que acha que eu não frequento igreja. Eu sou adventista do sétimo dia, eu frequento uma igreja. Eu congrego em uma igreja. Só que eu tenho visto isso, que muitos de dentro da igreja mesmo vão estar perdidos, porque não querem levar uma vida de obediência. Eles querem levar uma vida de fachada, uma vida de aparência. Eles querem ser crentes somente no caminho de casa para a igreja e durante a igreja ali. Então, ser crente dessa forma é muito fácil. Quero ver você ser crente, ser cristão, é no seu íntimo, na sua casa, com seus filhos, com sua família, onde você estiver só, onde algumas pessoas podem estar sem te ver, mas Deus, Ele está te vendo em todos os lugares. Deus está te vendo em todos os lugares. Então não adianta vocês quererem esconder do ser humano as suas falhas, os seus pecados, querer esconder do ser humano. Não adianta você querer esconder do ser humano, não, que Deus está vendo. Deus está vendo. Então aqui ele diz, ele aconselha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e as pessoas do caminho que conduz para a perdição. Versículo 13. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Jesus está dizendo, a porta larga são muitos que vão por ela, e a porta estreita são poucos a que a encontrem. Por que são poucos? Porque poucos querem viver verdadeiramente o evangelho. Está cheio de pessoas aí querendo viver um evangelho de aparência. Jesus fala uma mensagem muito forte, quando ele diz que muitos, naquele dia, hão de dizer, mas nós não profetizamos em teu nome, não fizemos isso em teu nome. As pessoas reivindicando sua salvação, e Jesus vai dizer para elas, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Por que Jesus fala isso e por que tem essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão reivindicando essa salvação? São exatamente essas pessoas que eu estou falando para você. Eles acham que porque eles louvam, porque eles estão pregando, porque eles estão fazendo algum serviço na igreja, porque ele frequenta o culto, porque ele devolve dízimo, oferta, ele acha que eles estão salvos só por isso. Essas coisas fazem parte da vida do cristão, mas não são o suficiente. O suficiente é você viver uma vida inteiramente de obediência no seu dia a dia. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Essa minha pregação pode estar sendo duro você ouvir isso, mas eu estou pregando palavra, eu não estou pregando minhas ideias, não. Que é o que muitos fazem. Muitos pastores renomados nos canais de YouTube, nas redes sociais, atrás de púlpitos, estão enganando você com ideias e achismos humanos. Não coloque a sua salvação em risco.
Siga unicamente isso aqui, ó. A Bíblia é sagrada. Qualquer pregação, eu tenho falado isso, qualquer pregação, seja em púlpito, seja em canal do YouTube, investigue na palavra de Deus se essa pessoa está pregando a verdade para você. Porque caso contrário, se você estiver se iludindo, porque normalmente o achismo do homem, as ideias do homem em que ele prega, normalmente ela é mais agradável ao seu ouvido. Ela é mais agradável do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela corrige, ela repreende. E é por isso que eu amo essa palavra. É por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Porque aqui é onde mostra os meus defeitos, os meus erros. Então, meu querido, volto a dizer, se você quer um dia estar entre esse pequeno grupo, que aqui a Bíblia diz que é um pequeno grupo que vai ser salvo, eu tenho que falar isso para você, eu não posso escolher isso de você. Se você quer estar nesse pequeno grupo, que segundo o que a Bíblia ensina sobre salvação e perdição, os salvos vão ser um pequeno grupo, se você quer fazer parte desse pequeno grupo, viva verdadeiramente a palavra no seu dia a dia. Esse é um conselho que eu dou a você hoje de todo o meu coração. Eu não estou pregando aqui para aparecer, para ganhar inscritos. Se inscreverem no canal, beleza. Se inscrevam lá, compartilhem esse vídeo, porque isso aqui é pregação verdadeira. Isso aqui é palavra de Deus. Esses vídeos que eu tenho gravado, eu tenho pregado a palavra, eu não tenho pregado minhas ideias, não. Mas, infelizmente, isso não agrada a muitos. Muitos aí, por eu não ser um pastor, por eu não ser esse pessoal da grande mídia, muitos aí, por eu não pregar aquilo que agrada os gostos dele, eles preferem acreditar nessas pessoas. Mas a escolha é sua. E volto a repetir o que Jesus falou aqui. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então, entrai por essa porta estreita, meu querido. E a porta estreita, você não pode todas as coisas. A larga você pode, a estreita não. Você não pode todas as coisas pela porta estreita. Então, Jesus diz, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Que a paz de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E que essa mensagem penetre em seu coração. Esse foi o vídeo de hoje, onde nós aprendemos sobre os dois caminhos. Próximo vídeo nós vamos estudar sobre os falsos profetas. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Nós vamos estudar sobre os falsos profetas. Que sermão maravilhoso esse sermão de Cristo. Então, que Deus te abençoe e que você passe a ter, desde hoje, uma vida de obediência à palavra de Deus e não às ideias do homem.